Pelo servo do Senhor. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo que já sentimos até aqui, pelos louvores que foram entoados, Senhor, pelas almas, Senhor, que voltaram aos teus caminhos. Obrigado por esse momento, pela tua presença, Pai querido. E agora te pedimos, usa o teu servo, pastor Leandro, que vai estar trazendo ensinamento. Usa mais uma vez o teu servo e que a tua palavra venha vir de encontro ao nosso coração e que nós estejamos, Senhor, com o coração aberto para ouvir tudo aquilo que o Senhor tem para ministrar a nós. Esse é o nosso pedido a ti, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Minha saudação, amada igreja, com a paz do Senhor, aos obreiros, que Deus abençoe a cada um dos nossos companheiros. Gostaria de convidar a igreja a abrir as vossas Bíblias no livro histórico de Josué, capítulo 3, e o versículo 5. Um texto que há alguns dias Deus tem colocado no meu coração. Tenho meditado sobre esta palavra e creio que Deus tem algo a nos ensinar nesta noite. Josué, capítulo 3, e o verso 5, que diz assim: Josué disse ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Amém? Vamos dizer todos juntos nesta versão, irmãos? Santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Tomem os vossos lugares, os vossos assentos e vamos meditar nesta palavra. Nós vemos aqui a história de um povo chegando às margens do Rio Jordão. Para os irmãos que conhecem a palavra de Deus, essa história vão lembrar que esse tempo, o Rio Jordão, ele estava acima da sua margem. Ele estava no tempo de muitas águas, muita chuva. Inclusive, quando Deus pede para os sacerdotes levarem a arca diante do povo, para que o povo passe o Rio Jordão, a Bíblia diz que quando eles pisarem na água, e logicamente eles não pisariam no leito do rio, mas fora do leito, e as águas iriam se abrir como realmente se abriu, e está registrado na palavra de Deus. Também vemos algumas dificuldades para o povo. Esta geração que havia chegado ao Rio Jordão não era a mesma geração que havia passado o Mar Vermelho. A maioria, a grande maioria, já havia morrido. E ali estava um povo, filhos e netos daqueles que saíram do Egito. E ainda estavam conhecendo o Deus da promessa aos seus pais. E Deus queria mostrar maravilhas para que eles acreditassem, tivessem fé o suficiente para tomarem posse da terra prometida. E eu creio que Deus não traria este povo até aquele lugar em vão. Deus tinha a promessa que Ele já tinha falado aos pais desta geração muito antes, mas também queria mostrar o seu grande e infinito poder para esta geração que no deserto começou a conhecer esse Deus maravilhoso. Mas para a obra do Senhor ser completa, Deus precisava da ação do povo, da participação do povo. E o que nós lemos é que Josué disse ao povo: santifiquem-se, para que vocês possam ver
as maravilhas de Deus, porque Deus fará maravilhas no meio de vós. Nós, nesta geração, também temos algumas peculiaridades que condizem com esta palavra. Nós entendemos que no passado Deus fez muitas coisas, muitos milagres, muitas maravilhas. E as gerações passadas, muitas vezes, elas se questionam por que Deus não faz mais, por que não acontece mais aquelas coisas que aconteciam no passado. E as gerações de agora, esta geração, talvez não conheçam realmente o que Deus pode fazer, mas querem ver Deus fazendo. Têm o desejo de ter experiências com Deus. Têm o desejo de ver alguém paralítico levantando da cadeira de roda, Deus curando do câncer, Deus libertando de forma miraculosa. E nós sabemos que o Deus que servimos tem poder para estas coisas. Mas analisando o texto, nós vamos ver que nós precisamos fazer a nossa parte. Santificação é o que se pede. Santificai-vos. Em algumas versões diz: purifiquem-se. E nós vamos entender o que é santificação. É o fundamento dos milagres, das maravilhas, das curas. É a base, é o princípio. Sem isso não há construção. Sem a nossa fé, sem a nossa santificação e purificação, sem estarmos consagrados a Deus, Ele não fará nada. Depende de nós. E por que hoje os milagres estão escassos? Será que todos pensam como eu estou pensando? Será que todos nós podemos concluir que o que está faltando não é que falta alguma coisa em Deus, porque Ele é perfeito e não muda? Ou falta em nós, que somos falhos e precisamos mais de Deus? Eu creio que nós chegamos a esta mesma conclusão. A falha está em nós. Meus irmãos, nós acabamos nos contentando com o básico. A santificação, ela tem um princípio quando nós aceitamos Jesus Cristo como Salvador. E ela é suficiente para a salvação naquele momento. Mas conforme o tempo vai passando e nós vamos permanecendo neste mundo, nós precisamos entender que estamos em um mundo corrompido. Estamos no charco de lodo, porém não podemos nos contaminar com aquilo que o mundo oferece. Mas para suportarmos as pressões do mundo, nós precisamos nos santificar gradativamente, dia após dia, para que tenhamos força, para que tenhamos coragem, comunhão com Deus, para Deus fazer algo na nossa vida e através da nossa vida. É o que precisa, santificação. Mas nós acabamos nos contentando com o básico. Eu tenho fé para ser salvo. Mas às vezes, se pedir para nós, ora por mim que eu estou com dor de cabeça, nós vamos dizer, vamos chamar um presbítero, vamos chamar um pastor. A nossa fé é insuficiente para nós orar por alguém e pedir a Deus, Deus cura esta pessoa. Por quê? Nós estamos acostumados a ter fé para ir até o templo, para ler a Bíblia,
para pedir as coisas básicas, agradecer a Deus por aquilo que Ele nos dá. Mas Deus exige mais. Deus quer mais de nós. Por quê? Porque Ele quer fazer mais por nós. A contrapartida de Deus depende da nossa ação, das nossas situações perante esse Deus tão poderoso que pode fazer grandes coisas e nós não temos acesso a essas grandes coisas. A santificação é a vontade de Deus para as nossas vidas. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. É a vontade de Deus. Porque um Deus santo não pode se relacionar com quem não é santo. E santificação nos leva para o lugar santíssimo que foi cantado aqui. Nós precisamos estar em um patamar diante de Deus que Ele possa olhar para nós através de Jesus Cristo e concluir: está se santificando. Nós não somos 100% santos, logicamente que não, mas Deus quer ver no nosso interior, na nossa vontade, nas nossas ações, que estamos buscando santificação. Queridos, o povo santificado atrai bênçãos, atrai milagres. Pode olhar estas igrejas que são firmadas em milagres, aonde tem alguém que Deus usa poderosamente para curas, para libertações, atrai multidões de pessoas. As pessoas querem ir lá, elas querem receber, elas querem ver o que Deus está fazendo, porque há uma igreja que adora, santifica-se, purifica-se, e Deus faz, porque Ele tem prazer em abençoar o seu povo, mas Ele sempre exigiu santificação para manifestar o seu poder. E nós vamos ver aqui alguns exemplos. Êxodo capítulo 3 e o verso 5. Quando Moisés se aproximou da sarça ardente, Deus disse: tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Nem para se aproximar de um arbusto, que ali não era um templo, mas Deus exigiu reverência de Moisés para poder falar com ele. Deus não fala com quem não é reverente. Deus não fala com quem não se santifica, a não ser para chamar a nossa atenção. Deus tem poder para fazer algo na nossa vida que não imaginamos, algo inimaginável, mas não fará sem santificação. E a reverência é um dos pontos da santificação. E eu estava analisando sobre reverência. Nós não teremos êxito nos nossos pedidos e anseios se não tivermos reverência diante de Deus. E o que é reverência? É respeitar o que nós achamos, o que nós entendemos que é importante para a nossa vida. E às vezes a reverência é algo secundário na nossa vida. E eu estava buscando argumentos sobre reverência e entendi que quando nós não valorizamos aquilo que é sagrado, que é consagrado a Deus, nós não estamos reverenciando a esse Deus. Porque se nós temos um templo que foi consagrado a Deus e muitas vezes não temos reverência aqui dentro, mas Deus, na sua
imensidão do seu poder, exige reverência de Moisés lá no deserto? Será que nós não precisamos observar o exemplo de Moisés e também reverenciarmos aqui? E eu estava lembrando, pastor Argemiro, reverência no passado. Nós sempre ouvimos que para sair de casa, para vir a um culto, para sentir a presença de Deus, nós já saíamos de casa em reverência, com vestimenta decente. Nós chegávamos aqui e dobrava-se o joelho para orar a Deus. Por que hoje muitos não fazem mais isso? E quando o fazem, são palavras rápidas para cumprir com um compromisso. A gente sabe que tem muitos que não conseguem dobrar os joelhos, mas a oração é necessária. Quando nós chegávamos nesta casa ou em qualquer congregação das mais simples que fosse, eu congreguei em igrejas que não tinha piso, que era de palha em cima, telhado de palha. Mas a reverência era a mesma. Não tinha mudanças. Mas isso nós começamos a mudar a cultura cristã que os nossos pais viveram. E nós achamos muito pesado. E nós começamos a criar artifícios que minimizaram a reverência dentro da igreja. Os nossos filhos não vão se criar reverenciando Deus dentro do nosso templo. Queridos, santificação tem princípios. Não tem como eu dizer que sou santo, que eu estou procurando me santificar se eu não reverenciar este lugar que é santo, que nós chamamos casa de Deus, casa de oração, que aqui nós viemos encontrar esse Deus Todo-Poderoso. Às vezes eu observo na igreja, alguém olha para trás e vê um irmão, uma irmã que faz tempo que não vê. A pessoa sai do seu lugar e vai lá naquela pessoa, dá um abraço, bater um papo. Eu já vi isso. Queridos, nós precisamos aprender com as gerações passadas. Não precisamos retroceder, mas aprender. Aquilo que é bom não pode ser deturpado. Aquilo que levou a igreja para um caminho de santificação precisa ser mantido para que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Meus queridos irmãos, nós temos outro exemplo aqui, em Êxodo capítulo 19, o verso 10 e 11, que diz assim: E o Senhor disse a Moisés: Vá ao povo e consagre-o no dia de hoje e amanhã, que eles lavem as suas roupas e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Eles estavam há mais ou menos 90 dias longe do Egito. Talvez já murmurando contra Moisés. Ou seja, já estavam murmurando de Deus e de Moisés. Mas Deus queria mostrar que Ele foi quem abriu o Mar Vermelho, que mantinha a nuvem de fogo, a nuvem para cobrir do sol, e que Ele estava vivo, poderoso, e que se manifestaria no Monte Sinai. Mas exigiu do povo santificação,
consagração, purificação. De outra forma, Deus não se manifestaria àquele povo. Deus estava prestes a fazer algo grandioso, e ele se fez ouvir pelos trovões, pelo monte que estremeceu, e o povo não podia chegar perto, porque senão morriam. Deus estava no monte. E além disso, daria as tábuas da lei a Moisés, a lei que até hoje os judeus observam, e a nossa lei está baseada na lei de Deus. Algo grandioso. Nada aconteceu antes de se consagrarem. Para o momento que Deus quer fazer algo, para nós saber que Ele é Deus poderoso, Ele exige isso de nós. Nós estamos prestes a um grande congresso. Um congresso que nós trazemos pregadores que estão no auge do seu ministério. Cantores que vão, com certeza, louvar o nome do Senhor, e nós vamos sentir a presença de Deus. Mas isso não basta. Se a igreja se consagrar e nós for para debaixo daquele lugar, daquela tenda, Deus pode fazer muito mais por nós. Deus pode curar. Deus pode manifestar o seu grande poder para libertar aprisionados pelo diabo, para fazer milagres na nossa vida. Será que nós queremos isso? Parece que está tão bom nós chegarmos ali, ouvirmos os louvores, a palavra, chorarmos, derramarmos as nossas lágrimas e sairmos tranquilo. Nós somos crentes, somos filhos de Deus, não é nada mal. Mas se nós fizermos um pouco mais, se nós nos consagrarmos um pouco mais, se nós conseguir acordar um pouco mais cedo para dobrar os joelhos, para jejuar, para ler a palavra de Deus, para ter comunhão com Deus, Deus exige isso da igreja. Porque não adianta nós fazermos uma campanha de oração para Deus me dar tal coisa, curar de tal coisa, mas passou aquele processo, eu venci, eu estaciono novamente. Mas Deus quer uma santificação contínua, sempre, porque Ele é santo. Eu repito, Ele não se relaciona com quem não se santifica. Queridos irmãos, Deus queria falar com aquele povo e exigiu estarem preparados para Deus falar com eles. Às vezes eu ouço, e os irmãos com certeza ouvem também, pessoas dizendo: Deus falou comigo, o Espírito Santo falou aqui, ó. E às vezes eu fico observando. Se na aparência, se nas atitudes, se no seu vocabulário não encontramos santificação, eu questiono. Será que realmente Deus está falando naquele coração? Olha o que Deus exigiu para esse povo, para poder falar com esse povo. Será que nós somos maiores? Merecemos mais? Que qualquer oração de 5 minutos nós já ouvimos o Espírito Santo falar? A não ser que nós tenhamos uma vida com Deus, 24 horas, e então Deus vai falar conosco sim, porque é isso que Ele quer. Mas deseja que nós façamos a nossa parte. Nós temos outro exemplo, Números 11, versículo 18. Diga ao povo: santifiquem-se para amanhã e vocês comerão carne, porque vocês choraram aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer?
A santificação, ela também provê na nossa mesa. A santificação também abre portas, porque se Deus nos ama como filhos, e a Bíblia diz que se nós pedirmos pão para o nosso Pai, o Pai não vai dar uma pedra. Assim como se nós pedirmos a Deus o seu Espírito, não nos dará uma serpente. E se somos obedientes, temos comunhão, temos relacionamento, estamos nos santificando, Deus provê aquilo que nós pedirmos. Por isso Deus falou a Moisés: esse povo relembra do Egito. Será que nós não estamos relembrando o tempo lá do mundo? Aquele tempo eu tinha churrasco todo final de semana. E agora eu não tenho. A luta está grande. A luta está grande porque nós não nos santificamos diante de Deus. Porque se nós fizermos a nossa parte, Deus faz a dele e supre toda a necessidade. Principalmente quando nós somos ovelha desse grande pastor e nada nos falta. Deus não deixa faltar. E para encerrar Joel 2, nós vamos ler Joel 2, capítulo 2, versículo 15 ao 17. Os irmãos conhecem muito bem esse texto. Diz assim: toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciãos, reúnam as crianças e os que mamam no peito. Que o noivo saia do seu quarto e a noiva dos seus aposentos. Que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar e orem. Deus não exige só da igreja, Deus exige de nós também, para que Ele faça grandes coisas no meio do seu povo. E o que nós vemos quando o povo fez isso? Porque eles precisavam de chuva, alimento para os animais, os inimigos estavam oprimindo eles. Quando eles fizeram isso, choveu. Quando eles se consagraram, os inimigos foram embora, não faltou alimento para a nação, e mais, Deus derramou sobre eles o seu Espírito, trazendo alegria. Para muitos anos, o povo de Israel se alegrou, mas precisaram fazer a parte deles, santificaram-se. Queridos, a vida de consagração e separação do mal, separação do mundo, é que nos leva a ver e viver as maravilhas de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos ter consciência disso, porque se eu viver uma vida de qualquer maneira, uma vida conforme eu acho que dá, talvez observando alguns pontos da palavra de Deus e outros não, Deus não fará. Deus nos quer por inteiro, não pela metade. Deus nos quer uma adoração verdadeira e não dos lábios. Deus quer um coração quebrantado e não apenas lágrimas. Deus quer fazer, mas nós precisamos fazer a nossa parte. E santificação é uma exigência. E aí o Deus vai mais longe conosco. A santificação não nos traz apenas maravilhas no mundo aqui e agora, mas é uma necessidade, é uma exigência para ver Deus, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a santificação é necessária aqui para vermos as obras de Deus na nossa vida.
mas também é necessária para chegarmos lá e vermos o maior milagre que nós poderemos ver, os nossos olhos poderão contemplar, que é a face de Deus. Porque não adianta nós recebermos aqui a cura, sermos libertos de vícios e vermos Deus agindo na vida dos outros. Mas o mais importante é nós vermos o que Ele preparou para nós nos céus. É chegar lá. E só chega lá quem está santificado. Queridos, este é o ensino de hoje, que nós conhecemos, que nós sabemos que precisamos nos santificar. Mas às vezes é interessante que nós relembremos, para que isso não caia no esquecimento e amanhã nós coloquemos o celular para despertar, mas jogamos para mais meia hora e quando nós vemos tem que sair correndo para o trabalho, porque não deu tempo para orar a Deus. A nossa vida de milagres, de maravilhas, depende da nossa santificação. Que Deus abençoe a amada igreja, em nome de Jesus. Pastor Argemiro.